comentar. Boa noite, a minha pergunta é ao candidato Eduardo Jorge e quem comenta é a candidata Marina. Candidato, segundo pesquisa Datafolha, 83% dos entrevistados são contrários à descriminalização das drogas. E a maioria esmagadora também da população se mostra contrária à ampliação das hipóteses de aborto legal. E o senhor defende, é favorável a essas duas questões. O oposto do que mostra a pesquisa e diferente do que o PV dizia lá em 2010, quando Marina Silva era a candidata do PV. Eu lhe pergunto, qual PV defende o interesse do eleitor? O de 2010 ou o de 2014? 2010 foi uma campanha linda, foi uma honra estar junto com a Marina, mas foi uma coligação entre o PV e a Marina, praticamente. Embora ela tivesse filiado no PV, ela é uma verdadeira instituição e muito respeitada no mundo todo. E tinha algumas questões que ela, questões do programa do PV, de longa data, não só do PV do Brasil, mas de uma corrente internacional que nós somos, que são essas duas questões de legalização com regulação das drogas para diminuir o prejuízo à saúde dos usuários e combater o crime, e, ao mesmo tempo, dar o direito às mulheres à interrupção da gravidez e não tratá-las como criminosas. Mas numa coligação, para viabilizar a coligação com a Marina, isso não foi possível, mas isso continuou no programa do PV. Continuou no programa do PV. E agora, com o PV solitário, isso emerge plenamente. Sempre foram bandeiras do PV e sempre serão. E minhas também. Porque, como médico de saúde pública, eu defendo isso há mais de 25 anos. Fui o primeiro deputado, no começo da década de 90, quando eu era o responsável do PT pela Comissão de Seguridade Social, que apresentou a proposta da legalização com regulação pelo Estado para bloquear o poder do crime e poder alcançar e ajudar os usuários, que hoje nós não conseguimos. Fui eu o primeiro que discutiu o assunto de que as mulheres brasileiras que fazem interrupção da gravidez, nessa lei consideradas criminosas, não poderia continuar desse jeito. A lei, lá, projeto de lei, que revoga essa lei cruel e reacionária, é de minha autoria, de outra deputada do PT, minha querida Sandra Starling. Portanto, obrigado. Obrigado. Marina, candidata Marina, 1 minuto para o seu comentário. Bem, em primeiro lugar, acho que o candidato Eduardo Jorge retratou com respeito o que aconteceu em 2010. Quando eu entrei no PV, eu pedi que se fizesse uma cláusula de consciência em relação a alguns temas que eu, pessoalmente, não defendo, como, por exemplo, a questão do aborto. E, naquela oportunidade, o que nós propusemos, e que eu acredito, é que esse debate precisa ser feito com muito cuidado e responsabilidade. Não é uma discussão fácil, envolve questões filosóficas, questões éticas, questões morais e questões espirituais. O problema é que há uma visão atrasada, que em vez de discutir no mérito, vai para o rótulo. Eu não satanizo ninguém que defende a legalização das drogas, como é o caso do presidente Fernando Henrique do PSDB, e nem aqueles que estão defendendo o aborto. O que eu quero é fazer o debate para que a gente possa, através de um plebiscito, chegar a uma conclusão em relação a esse tema. 45 segundos para a réplica. Esses índices de pesquisa que você fala são verdadeiros, mas é muito resultado da covardia das lideranças brasileiras políticas, que não têm coragem de expor ao povo brasileiro quais são os prejuízos de você classificar como criminosas 600, 700 mil mulheres por ano que, por algum motivo, fazem interrupção da gravidez. Covardia, medo das lideranças políticas de fazer de peito aberto essa discussão, como a Marina falou. É uma discussão muito difícil, eu sei disso daí, mas eu vou continuar condenando essas mulheres morrerem em clínicas clandestinas, continuar condenando elas como criminosas, e a mesma coisa em relação às drogas. Não tem coragem de discutir com o povo e explicar que há políticas mais inteligentes para diminuir o sofrimento daqueles jovens que estão na dependência. Obrigado. Covardia. Obrigado.